Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Windows Web Studio versão 7.1. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cliente via celular, o Mobile Access. Então, o Mobile Access é um dos três diferentes clientes. Então, nos vídeos anteriores nós cobrimos aí o cliente web e o cliente Security Viewer, e nós temos aqui por último o Mobile Access. E nós temos ali duas partes. Nós temos o Mobile Access tabular, que é o original, o SMA original. E nós temos ali o Mobile Access, que é suportado em HTML5, que é o mais recente. Então nós veremos ali a configuração, e a configuração do SMA e a configuração do Microsoft IIS. E aí a gente vai ver que a gente pode visualizar alarmes, tags de processo e tendência. Então aqui nós temos a diferença básica entre as duas versões do SMA. Então o SMA HTML5 e o SMA tabular. Então no SMA tabular ele foi introduzido na versão 6.1 e é suportado em qualquer HTML. Então ele pode ser acessado ali por BlackBerrys, Windows Mobile e qualquer outro aparelho que suporte o HTML. Não precisa ser necessariamente um smartphone. E nós temos a visualização dessa versão aí do SMA bem parecida com a imagem aqui embaixo. Então nós temos aqui o SMA em formato de tabelas. Então aqui nós temos as tabelas e nós podemos observar aqui as tags e os seus valores em tempo real, os valores de processo aqui. A gente também pode alterar esses valores e aqui a gente também tem a opção de visualização dos alarmes. E aqui nós temos o novo tipo de SMA que foi introduzido na versão 7.1 e tem como base o HTML5. Então ele pode ser usado ali em iPads, tablets, iPhones e celulares com sistema operacional Android, Windows Phone, entre outros, ou seja, e em qualquer outro navegador. E aqui nós temos diferentes widgets que podem ser utilizados para visualização. Então aqui nós temos onde nós visualizamos os valores e aqui também nós temos um gráfico de tendência. Então essa é a visualização do novo SMA aqui do Windows Soft. E aí nós vamos ver a configuração dos dois, então do Mobile Access tabular e o do novo Mobile Access. Então aqui nós temos o que é necessário para fazer o acesso aí do Mobile Access tabular. Então a gente precisa ter ali o IIS e ali entre parênteses nós temos o ASP, então nós vamos utilizar ali o ASP. E aí nós temos que apontar para a pasta do projeto, ou para a pasta web, ou para a pasta SMA que está dentro dessa pasta web. E aí no desenvolvimento nós temos que ir lá no menu Rainbow, projeto, e clicar em Mobile Access tabular para a gente poder configurar as tags que a gente gostaria de mostrar ou controlar e a configuração de alarmes. Habilitamos a tarefa de TCP IP Server, executamos a aplicação e visualizamos ali os valores em qualquer navegador. Então esses são os passos para fazer o acesso via Mobile Access tabular. Então eu vou abrir aqui primeiramente o Windows Soft. E aqui, antes da gente começar, eu gostaria de voltar aqui na tela Alarme para mostrar que aqui a gente tem a tag de N temperatura, a tag de N pressão e temos aqui também a tag de B sensor. E aqui na tarefa de alarmes, nós configuramos essas tags aqui para gerar o alarme. Então nós vamos utilizar essas tags aqui para a gente visualizar os valores de processo e os alarmes durante o acesso pelo Mobile Access. Então vou fechar aqui. E a gente pode inserir o SMA, a configuração do SMA por dois locais. Então posso vir aqui em projeto e acessar aqui o acesso móvel tabular e o acesso móvel. Ou eu posso vir aqui no explorador de projeto, Thin Clients, e eu tenho aqui o acesso móvel e o acesso móvel tabular.
Então vou dar um duplo clique aqui e eu tenho a janela de configuração do SMA tabular. Então vou habilitar aqui o acesso móvel e aqui eu tenho uma parte referente aqui aos alarmes. Então aqui eu tenho a taxa de atualização, vou mudar aqui para 5 segundos. E aqui nós temos o nível de acesso para reconhecimento, e aqui o nível de acesso para logon. Então caso a gente tenha sistema de segurança, a gente pode configurar aqui. Mas como nós não temos ainda, eu não vou configurar. E aqui nós podemos habilitar as variáveis de processo. Então a gente pode selecionar aqui e pode inserir tags aqui para visualização durante o acesso pelo celular. Então posso vir aqui em nome da tag e adicionar as tags. Então eu tenho duas tags inteiras, que é a N temperatura. Tenho aqui a N pressão, então vou selecionar aqui a N pressão. E tenho por último aqui o B sensor. Então vou selecionar aqui B sensor. E aqui em descrição é o nome que vai ser visualizado lá na nossa tabela durante o acesso. Então se eu configurar aqui um nome, ele vai aparecer o nome que eu configurar, por exemplo aqui temp. E se eu não configurar nada, ele vai mostrar o nome da tag. E a gente pode habilitar aqui essa opção de escrever para o usuário poder escrever um valor quando ele estiver acessando pelo SMA. Então vamos colocar aqui para escrever. E na taxa de atualização eu vou colocar aqui 5 segundos também. E note que aqui nós também temos o nível de acesso. Então vou clicar aqui em OK. E agora o que a gente precisa fazer é configurar o IIS. Então eu vou vir aqui no iniciar e vou abrir aqui o IIS. Então nós temos aqui o IIS, que nós já vimos aí nos vídeos anteriores. E aqui no IIS nós temos aqui o nosso website padrão, aqui, o nosso default. E aqui nas configurações básicas, nós estamos apontando aqui para a pasta da nossa aplicação, que foi feito no último vídeo. Então vou voltar aqui rapidamente para o Windows Soft e vou abrir o Help. Então vou vir aqui em Ajuda, Ajuda novamente. Eu vou vir aqui em Thin Clients, Mobile Access, e aqui nós temos a opção do IIS. E aqui ele fala que nós temos que adicionar a opção de ASP e ASP.NET, ou seja, todas as extensões aqui dentro do IIS. Então nós temos que vir aqui no painel de controle, em programas, vamos vir aqui e nós temos a opção de habilitar ou desabilitar features do Windows. Então você vai clicar aqui, ele vai carregar uma lista. E dentro da opção do IIS, você tem lá a opção para adicionar o ASP. Então você vai selecionar o ASP e fazer a instalação do ASP manualmente. Então se a gente clicar aqui, ele vai carregar a lista. E quando ele carrega a lista, nós habilitamos lá o ASP. Então aqui no Help a gente tem aqui o IIS. Você vai selecionar aqui essa opção de World Wide Web Services e vai selecionar aqui as opções do ASP e fazer a instalação do mesmo. Bom, eu já fiz essa configuração aqui no meu computador. Então se a gente for lá no IIS, eu tenho aqui a parte de ASP. Então aqui nós temos o ASP, configuração do ASP. Então nós precisamos vir aqui e executar. Então executar aqui o nosso default website. Então ao executar o default website, ele já executa aqui o ASP também, ele executa o IIS e o ASP. E agora a gente precisa vir aqui então no Windows Soft, executar a aplicação. Então aqui na tela de alarmes, note que nós já temos um alarme aqui para a tag de N temperatura. Agora eu vou abrir aqui um navegador e eu vou abrir aqui o Google Chrome, por exemplo. Então não precisa ser
o Internet Explorer, pode ser aqui qualquer navegador. E nós temos que digitar então o nosso IP, então 192.168.100.96 barra web barra SMA barra logon.asp. Quando a gente der um Enter, ele vai carregar as informações e ele vai abrir aqui o acesso via o Mobile Access, né? Então nós poderíamos estar visualizando isso pelo celular. Então aqui nós podemos visualizar os alarmes e os processos, ou seja, o valor das tags. Então aqui essa opção aqui é uma interface muito simples baseada no HTML. Então a gente pode vir aqui em alarmes e aí a gente pode ver que a gente tem aqui a nossa tag de temperatura. Então nós podemos clicar em reconhecer, eu posso pôr um comentário, por exemplo aqui, teste, e aí eu reconheço essa tag. Posso voltar aqui, tenho os valores aqui de processo, então minha tag de temperatura, pressão em sensor, então posso alterar aqui, por exemplo, para 77 a temperatura, a pressão posso alterar aqui também, 56. E aqui para tags booleanas, nós temos a opção de on e off, então posso ligar aqui o meu sensor. E se a gente voltar aqui para a nossa aplicação, a gente vai ter aqui os alarmes alterados. Então aqui o sensor 1, pressão 56, aqui 77 para temperatura e a gente também tem o reconhecimento aqui da temperatura. Então se eu alterar aqui no Windows também, ele vai alterar lá no acesso que a gente está fazendo. Então vou fechar aqui meu navegador, vou sair da aplicação, porque agora a gente vai falar então sobre o outro SMA, o novo SMA. Então vou abrir aqui a apresentação e aqui nós temos um exemplo de configuração. Então nós temos aqui a parte principal e temos várias áreas aqui, sub-áreas. Então nós podemos fazer essa configuração aí pelo novo SMA. E aqui nós temos então a configuração do projeto. Então a gente precisa aqui do IIS, não precisa de nenhuma configuração adicional. E no ambiente de desenvolvimento nós podemos ir lá no Rainbow Projeto e selecionar a parte aqui de Mobile Access. Configuramos então os alarmes, tags de tendência e os widgets para qualquer tag. Podemos criar as áreas e sub-áreas com diferentes configurações. Temos que habilitar a tarefa de TCP/IP Server, executar a aplicação e acessar aqui pelo navegador. Então, caso você já tenha o IIS instalado, né? Você já tinha ele instalado no computador e instalou o Windows Soft depois da instalação do IIS, o Mobile Access será instalado automaticamente. Mas caso você tenha habilitado o IIS depois de ter instalado o Windows Soft, você precisa instalar a opção do Mobile Access. Então vou abrir aqui o meu computador, temos que vir aqui em disco local C, arquivos de programa, Windows Soft Web Studio, bin, e aqui nós temos o Mobile Access Setup. Então nós podemos executar aqui e fazer a instalação do Mobile Access. Eu já tenho aqui instalado. Então o que a gente tem que fazer é vir aqui no Windows Soft, vou vir aqui em Thin Clients e vou abrir aqui a opção do acesso móvel, do SMA. Então vou dar um duplo clique e ele vai abrir aqui a planilha de configuração. Então aqui nós temos umas opções gerais, como o nome que vai ser mostrado, aqui a opção de label, temos aqui as configurações de alarme e temos aqui a configuração das tags. Então eu vou vir aqui e vou adicionar as minhas tags. Então eu tenho a N temperatura, tenho aqui a N pressão e tenho aqui, por exemplo, o B sensor.
E é aqui no label que eu configurar é o que vai aparecer escrito lá durante o acesso. Caso eu não configure, vai aparecer aqui o nome da tag. Então aqui eu posso abreviar, por exemplo, para temp. Posso selecionar aqui a opção de escrever, então se o usuário vai poder escrever na tag durante o acesso. Se ele vai ter aqui a opção de tendência, e aí os valores aqui de mínimo e máximo. E aí caso ele tenha tendência, eu posso selecionar aqui uma cor para a pena. Então aqui, por exemplo, o vermelho e o azul. E eu posso selecionar um widget. Então vou selecionar aqui um circular, um horizontal, e aqui eu vou deixar como um switch. Então aqui essa é basicamente a configuração que eu tenho que fazer para visualização. E ainda eu tenho aqui essa opção de configurações globais, que eu posso selecionar quais colunas que eu vou estar visualizando do alarme, aqui a duração de visualização do trend, e aqui a atualização dos alarmes, do trend e dos valores de processo. Então em milissegundos está aí 1000 milissegundos, 1 segundo de tempo de atualização. E agora que eu já configurei, então eu vou vir aqui, clicar com o direito e salvar. Então eu já salvei aqui as alterações. Mas eu também posso adicionar mais áreas. Então eu posso vir aqui no main, na pasta main, clicar com o direito e inserir área. E ele vai pedir aqui um nome. Então vamos supor que é a área do tanque 1. Então posso vir aqui e adicionar. E aí eu posso configurar agora a planilha para o tanque 1. Então aqui o label é o texto que vai mostrar ali referente a essa área. Então eu posso pôr aqui área tanque maior, por exemplo. E aí eu posso configurar aqui diversas tags. Então eu vou vir aqui em tag name e vou adicionar, por exemplo, o bsensor. Então selecionei aqui o bsensor. E vou configurar aqui minhas tags de N temperatura. Então N temperatura. E aqui eu tenho também a N pressão. Então vou selecionar aqui a N pressão. E vou selecionar aqui a opção de escrever para todas. Vou vir aqui então. Vou fechar aqui. Vai perguntar se eu quero salvar as alterações. Vou salvar. E agora eu posso executar a aplicação. Antes de abrirmos o navegador, eu vou voltar aqui para o IIS. E quando a gente instala o Studio Mobile Access, o SMA, ele já adiciona aqui dentro do Default Website essa configuração aqui do MA, que é para onde nós vamos apontar ali no nosso navegador. Então ao iniciar aqui o Default Website, ele já inicia aqui automaticamente o MA. Então vou voltar aqui para a aplicação, abrir o meu navegador novamente e eu vou digitar o meu IP. Então vou colocar 192.168.196/MA e vou dar um Enter. E aí ele vai carregar as configurações então do acesso via celular, o SMA. Então ele vai trazer aqui essa opção de logon. Então posso entrar aqui com um guest, que é um usuário padrão do Windows sem senha. E ao configurarmos aqui então um usuário, permitindo acesso, ele vai trazer aqui a configuração que nós criamos. Então aqui mostrar em tela cheia. Então nós aqui temos a parte de alarme, processos e trend. Então eu posso visualizar aqui os alarmes. Então no caso aqui eu não tenho nenhum alarme ativo. Tem aqui o processos e eu posso alterar o valor. Então eu posso selecionar e alterar o valor. Então eu posso carregar aqui e configurar o valor que eu quero e escrever. O mesmo para a pressão, eu posso selecionar ou eu posso vir aqui e digitar um valor. Por exemplo, 95, escrever. Posso vir aqui, ligar o sensor,
posso voltar e agora se eu for na parte de alarmes eu já tenho aqui o alarme do sensor. Então eu posso vir aqui, reconhecer todos e escrever um comentário. E aí confirmar a ação. Tem aqui também a tendência. Então aqui eu tenho os meus valores. E se eu voltar para o Windows Soft e alterar o valor, eu vou ver que eu alterei aqui o valor durante a tendência, ele me mostra. E aqui eu também tenho a área que a gente criou, então eu posso visualizar aqui os alarmes, tenho aqui os valores de processo e tenho a tendência. Então esse aqui é o acesso via SMA, o mais novo acesso aí pelo SMA. Então apenas lembrando que essa opção não precisa de softwares adicionais e pode ser executada em qualquer dispositivo que suporte o HTML5. Então no vídeo sobre SMA é só isso mesmo, espero que tenham gostado e tenham um bom dia.